Prezadas irmãs, prezados irmãos, Mirinha, Fernando, hoje a nossa Verônica está com compromisso externo de palestra. Alegria do reencontro em mais uma quinta-feira abençoada. Hoje estudando o capítulo 14, dia 20 de abril deste ano de 2023. Papai do céu nos abençoe e nos envolva, continue a nos envolver na sua paz. É uma alegria muito grande. Desejamos sinceramente que seja uma noite de proveitos e que juntos possamos avançar nessa obra extraordinária que é o transtornos psiquiátricos e obsessivos do nosso Manuel Filomeno de Miranda. Muito bem. A Alice vai começar a prece. Dá bom dia para o pessoal. Bom dia, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Qualquer hora que você estiver assistindo, conta. Então tá bom. E o Fernando completa. Pode? Vamos lá? Então vamos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática do mal, porque o teu reino, poder e a glória para todos sempre, que assim seja. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras, só por hoje. Fernando, é com você. Jesus amigo, depois desse chamado da nossa Alice, só temos a agradecer a oportunidade do trabalho, a oportunidade de estarmos juntos entre nós aqui, com os internautas nos acompanhando, estudando as obras de Manuel Filomeno de Miranda. Que cada capítulo seja para nós um ensinamento e que possamos aplicar em nossa vida prática, para nosso crescimento e crescimento dos nossos entes queridos e amigos, e todos aqueles que se aproximam de nós. Muito obrigado mais uma vez, em teu nome, começamos o estudo de agora. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. Beijinho. Dá tchau pro povo. Tchau, gente. Leva a calopsita. Tá bom, bem. Vai. Tchau, tchau. Eu tenho uma novidade para vocês, internautas. Hoje é dia 20 de abril, quinta-feira. Depois de amanhã, sábado, dia 22 de abril, às 5 horas da tarde, também conhecida como 17 horas, eu estarei na FEAC, num grupo de estudos da obra de Manuel Filomeno de Miranda, um grupo presencial, e vou fazer a abertura do livro Painéis da Obsessão, que vai contar, dentre outros assuntos, a história do Argos, que é um dos personagens principais. Eu tive a oportunidade, numa das minhas viagens à Bahia, estando na Mansão do Caminho, de conhecer o Argos. E nessa data, então, de 22 de abril, estarei lá na FEAC. Se for possível, farei o possível para ver se eu consigo transmitir o grupo, a abertura. Se não for, eu gravo e a gente pode até colocar ele como inserção aqui entre um programa, entre um encontro e outro, tá bom? Outra coisa também nós estamos pensando em convidar uma pessoa que é da nossa equipe da FEAC, trabalhadora excelente. Ela fez o mestrado e o doutorado dela em cima da figura, da obra do doutor Inácio, lá de Uberaba, que é um dos elementos principais aqui do livro. Mas esse é assunto que no próximo encontro, lá no dia 27, a gente volta a falar, que eu vou fazer um contato prévio com ela, ver se ela topa a parada. A gente vai fazer um programa de pinga-fogo com ela sobre o doutor Inácio. E aí, se vocês tiverem pergunta, já pode ir mandando de uma vez, para que a gente possa agendar isso. Tá certo? Muito bem. Fernando, suas palavras iniciais. Saudações aos amigos internautas.
como dissemos, que hoje seja um dia muito produtivo para nosso aprendizado. Muito bem. Mirinha? Queridos amigos internautas, muito boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde, como diz a Alice. Como diz a Alice? Boa madrugada. Oh. E um beijo para a querida Verônica. Estou sentindo sua falta, amiga. Mas você está na seara, né? Trabalhando com Jesus. Para quem é da FEAC, conhece aqui, dos encontros dos natais e das festas juninas, ó. Tudo. Pronto. Vamos lá, então. A Verônica, não tendo condições de participar, a parte que caberia a ela, eu vou desenvolver alguns comentários, então. O livro terminou o capítulo anterior, que é o capítulo da semana passada, e nele foram encerradas a reunião, já começou o passe, o atendimento fraterno, o ambiente espiritual da clínica mudou. Tudo aquilo que nós vimos, o espírito que administrava a clínica com o seu poder, com a sua autoridade, não era autoridade, era autoritarismo, já foi desbancado, continua lá, mas perdeu crédito, já não tem mais aquele séquito que ele tinha, aquele pavor que ele irradiava. O ambiente, então, modificou, trabalhadores encarnados estão participando, enfermeiros estão participando, funcionários estão participando, e a coisa continua. O capítulo de hoje é compromissos impostergáveis. Os amigos espirituais, conforme nós vemos na obra de André Luiz, com Chico Xavier, no trabalho da Ivone Pereira, no trabalho do Divaldo, com a coordenação do Filomeno, eles nunca estão numa tarefa só. Tem a tarefa principal, mas como um galho de uma árvore, ou como uma árvore que tem vários galhos, a tarefa principal deles neste livro é tratar do assunto da clínica, porque é uma clínica psiquiátrica, todos nós estamos sabendo. Mas eles têm outras tarefas paralelas. E agora, nesse capítulo, eles vão sair para um outro lugar. Compromissos impostergáveis. Diz o benfeitor, pela mão do médium, então, que aos primeiros minutos daquela madrugada, reconhecidos a Deus, ao Senhor da vida, eles tiveram um curso, despediram-se do Petitinga e dos amigos que formavam a equipe do Dr. Inácio Ferreira, com a qual eles tinham vivido as tarefas das últimas semanas. O Dr. Juliano Moreira exteriorizava um contentamento em comum, não é para menos, né? Porque agora ele possuía recursos, ferramentas, mais habilidade no trato com a mediunidade, com a desobsessão, e iria empenhar-se ainda mais no mecanismo complexo dessa realidade entre o distúrbio obsessivo e o distúrbio psiquiátrico. Todo distúrbio psiquiátrico tem consequências também de espíritos vinculados com influências negativas. Todo processo obsessivo, se não tratado, acaba gerando distúrbios psiquiátricos. Então, ele diz que para trás ficava a cidade, adormecida, e a sua clínica de saúde mental, que agora, mais do que nunca, havia se transformado num verdadeiro santuário de comunhão com a vida, um laboratório de sublimes experiências. Olha a importância, gente, que seria se, a exemplo de as nossas reuniões, ou de qualquer religião, normalmente a prece está presente em qualquer religião, se as tarefas começassem no labor do ambiente hospitalar, fosse ele psiquiátrico ou não, com orações. Já pensou como que mudaria o ambiente de cada médico, de cada médica, de cada enfermeiro, de cada enfermeira, se antes de começar um plantão, dessem-se as mãos ou não, ou fizesse a sua prece individual, a prece coletiva, se antes de uma cirurgia
a equipe de cirurgia dissesse, elevasse em conjunto, em voz alta, Deus de amor e bondade, abençoe o paciente que está à nossa frente, que tu nos confiastes, abençoe as mãos de cada um de nós, o conhecimento, criasse uma sintonia espiritual. Eu sei que muitos profissionais de saúde fazem isso em nível individual, mas em nível coletivo, não pode fazer porque tem gente de várias religiões, se fizer uma prece católica, o outro pode, se fizer uma prece protestante, o outro pode, e aí começa essa briga que a gente fala, essa discussão pela religião. Como eu digo sempre, religião é a embalagem, o que importa é o que está dentro, a religiosidade de cada um. Não estou aqui julgando ninguém, nem passando regra de comportamento para quem quer que seja, mas dá para saber que seria uma coisa diferente. Dessa forma, sob a direção do Zé Petitinga, ele estava integrado num trabalho de fidelidade aos postulados da doutrina espírita. Vamos prestar atenção, porque até agora, se nós tirarmos todo o conteúdo espírita dos capítulos anteriores, nós vamos ter um excelente conteúdo de amor ao próximo e de trabalho no bem. Mas o capítulo de hoje, ele está falando principalmente para nós espíritas. E principalmente para aqueles que estamos na mediunidade. Na mediunidade. Aí vamos ter um exemplo. O trabalhador X pode dizer, graças a Deus que eu não estou no trabalho mediúnico. Quem te disse? Trabalho mediúnico não é só psicografar, dar passividade espírito, esclarecer, aplicar passe. Você está na porta da equipe, na porta da FEAC, na equipe Sorriso, nós temos lá um grupo de mulheres e homens, como sempre, mais mulheres do que homens, entregando uma mensagem, boa noite, seja bem-vindo, boa noite, seja bem-vindo, que bom te ver. O que você acha que eles estão trabalhando ali? Como médiums da recepção. As meninas, os rapazes, as mulheres e os homens que estão com o compromisso de educação espírita da criança e do jovem. Na sala de aula, falando de Jesus, de Kardec, Alice, vem cá, Alice. Alice foi na FEAC, na educação espírita da criança. E me conta uma coisa, qual que foi a lição de ontem? O que você aprendeu hoje? Sobre o quê? Livro dos Espíritos. O que foi ensinado do Livro dos Espíritos? A tia falou que o Livro dos Espíritos foi feito pelo Allan Kardec psicografando lá direitinho. Psicografando? Não falou psicografando, não. Escrevendo. Escrevendo. Tinha mais alguém na sala com você? Tinha mais crianças? Sim, tinha eu, a Valentina e a Júlia. Tá vendo? Então, computador ligado, foi mostrando os slides em PowerPoint. Ela chegou em casa, eu sempre pergunto, pais e mães, ou pessoas que levam crianças e jovens na educação espírita da criança e do jovem, de volta para casa, não vem falando de futebol, de política, de bobagem, não. Vai perguntando à criança, o jovem, o que a tia falou, o que não falou, como é que foi, o que ela entendeu, para quê? Para fixar mais profundamente nos neurônios. Vai. Na calopsita não vou beijar, não. Ela está com piolho. Está tomando banho. Então, o que acontece? Todo mundo é médium. A equipe nossa da livraria, a Ana Lúcia e a equipe dela que trabalha na livraria lá com ela. O que eles estão fazendo? Médiuns da divulgação do livro. O Chaves, a Mariana, o Kaiser e os demais elementos, eu não lembro o nome de todo mundo que trabalha na multimídia. O que eles estão fazendo? Mediunidade da divulgação da mensagem para os internautas. Então, todos nós estamos nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Ele está dizendo aqui um trabalho de fidelidade à doutrina espírita. No que diz respeito à fenomenologia mediúnica. Sempre possível de estar passando por perturbações, por interferências perniciosas de espíritos frívolos, inconvenientes, assim como dos espíritos perversos, de desconsideração aos ensinamentos do insigne codificador, Allan Kardec. E o trabalho, ele vai dizer no próximo parágrafo, que eles vão buscar inspirar
os grupos mediúnicos ao estudo do livro dos médiuns. Eu digo sempre, quem é da medicina tem que estar sempre estudando medicina para ficar atualizado. Quem é do direito, quem é da economia, quem é da pedagogia, quem é do educador físico, todas as formações hoje precisam cada vez mais de estarem estudando. A maioria dos médiuns nunca leu o livro dos médiuns, que é o estatuto básico da mediunidade. Assim, trabalhando em torno das faculdades, do exercício, das sessões de desenvolvimento, da educação, das obsessões. E ele diz que, infelizmente, os espíritos percebem um certo rechaço, quer dizer, um certo afastamento na maioria dos núcleos que se dedicam à prática da mediunidade sobre as justificativas mais infundadas de caráter infantil, que na realidade são filhas da preguiça, da indolência mental, do prazer de preservar-se na ignorância. Porque enquanto eu ignoro, eu não sou tão responsável. Aliás, esse recurso de manter-se no desconhecimento, diz ele, fazem dos indivíduos um mecanismo psicológico para que os mesmos possam permanecer errando. Ah, eu não sabia! Quem é médium não pode pular de paraquedas, não. Quem é médium não pode atravessar a rua no sinal vermelho, não. Estou alucinando. Nós temos que pensar nisso. Além das informações incorretas daqueles que se julgam pseudo-doutores em mediunidade, que dão um monte de opiniões próprias, deixando as de Kardec de lado. Assim, à medida que se divulga o Espiritismo, e ocorrem adesões expressivas, a FEAC está saindo gente pelo ladrão na reunião de segunda-feira, que é a nossa reunião carro-chefe, a reunião de sábado e de quinta também estão com um público muito bom. Encontram-se, as sociedades espíritas devem encontrar-se equipadas de quê? De recursos para orientar os recém-chegados, com cursos preparatórios para aquisição de novos conhecimentos, de adestramento das faculdades mediúnicas, assim que se manifesta. O Fernando Emílio é quem trabalha na FEAC desde o princípio com essa formação teórica. Nós temos um curso de 6 a 7, 8 meses, onde as pessoas tomam contato com toda essa estrutura do livro dos médiuns. Ele fez uma apostila muito bem feita e a cada nova equipe ele torna a melhorar essa apostila. É feito um trabalho todo de teoria. Kardec fala, primeiro, o candidato à mediunidade deve ser colocado como espírita. A disciplina, no grupo de estudo, na tarefa do bem, para depois ir para a reunião mediúnica. Há centros espíritas em que a pessoa chega dando um tremor nervoso, um chilique, é mediunidade, leva para a mesa. Respeitamos, mas não é assim que Kardec coloca. Vulgarizou-se o costume incorreto de generalizar-se todo e qualquer problema como de natureza mediúnica. Você chega e pega uma tesoura enferrujada, sem corte, uma enxada sem corte, um machado enferrujado. Vai jogar no lixo? Não. Mas primeiro tem que tirar o ferrugem, depois passar no esmeril, afiar. Você pega 1 quilo de arroz no supermercado, 1 quilo de feijão, pode comer? Não. Primeiro tem que catar, lavar bem lavado, o feijão deixar de molho para que ele possa eliminar algumas toxinas que existem no feijão que podem causar mais prejuízo do que benefício. Joga aquela água fora, cozinha, põe sal na quantidade certa, depois tem que refogar. Olha só quantos preparos. Pega uma colher de feijão cru, põe na boca e mastiga para você ver. Pega uma colher de arroz cru, põe na boca e mastiga para você ver. Vai dar problema. Assim também, não é que a pessoa, é médium. Sou médium de berço. Sou médium de berço. Que tem que resolver a situação de mediunidade negativa. Então ele vai dizer aqui, por quê? É um conceito errado,
em que os enfermos, os inquietos, os portadores de conflitos, de dificuldades econômicas, emocionais, psíquicas, sociais, vêm experimentando, dando reações. E isso vai levar, às vezes, a fenômenos nervosos, histéricos, anímicos, mediúnicos atormentados, nos produzindo medo. Ai, meu Deus, tem espírito atrás de mim. É trabalho feito, que chega de gente na FEAC com medo de macumba, com medo de trabalho feito, colocaram meu nome na encruzilhada e não sei o quê. Tem que desmistificar isso, dando a impressão de haver descoberto um verdadeiro fio de Ariadne. O que é isso? Que na mitologia grega, aquele fio que foi colocado da porta da caverna até o Minotauro para poder conseguir achar o caminho de volta. Adentram-se responsavelmente no tremedal da mediunidade e agora desejam a liberação de forma equivalente e leviana. Multiplicam-se os núcleos dessa natureza. Infelizmente, multiplicam-se. Eu faço palestras na região, faço palestras por esse Brasil afora, vejo casas com atitudes exemplares. Disciplina, 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 estudos, grupos de estudos. Vejo centros espíritas que não tem um grupo de estudos. Os médiuns só vão na casa no dia da reunião mediúnica. Chega 5 minutos antes, senta e acaba a reunião, dá no pé. Fernando e eu já vimos isso muitas vezes. Desinformados e ainda pessoal que, ao invés de estudar espiritismo, vai estudar outras coisas que eu não vou nem falar o nome aqui, que são todos fenômenos anímicos. Pode ter mediunidade? Pode, como mediunidade está presente em todo lugar, mas não há essa metodologia. Não há essa metodologia. Meu avô castrava porco, castrava boi, castrava as porquinhas, castrava de tudo. Para quê? Para poder engordar e dar mais carne. Ele era um cirurgião? Era. Eu te pergunto, por isso, ele estava habilitado para fazer uma cirurgia no corpo humano? Não, ele não tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento para poder castrar o animal, porque aprendeu com outro castrador. O Fernando Emílio é médico. Especializou-se no campo da homeopatia. Fernando Emílio sabe fazer cirurgia? Não. O cirurgião sabe prescrever homeopatia? Não. Cada um na sua especialidade. Nada impede do cirurgião estudar homeopatia. Nada impede o Fernando de, estando numa sala de cirurgia, inclusive aconteceu isso uma vez, eu estava presente na sala de cirurgia também, o cirurgião auxiliar passou mal. Teve uma queda brusca de pressão ou de glicose, eu não sei, e teve que ser recolhido. O Fernando, que estava na sala de parto, como participante da equipe, prontamente assumiu, auxiliando o cirurgião principal. Tranquilo, tranquilo. Todos têm conhecimento, mas cada um tem a sua área de especialização. Aí ele vai dizer aqui que, no que diz respeito à mediunidade, enxameiam-se as informações descabidas, algumas terrificantes, diversas exageradas, espalhando-se que todo aquele que não desenvolve a mediunidade dobra os efeitos danosos desse comportamento, ocultando lamentável ameaça e chantagem emocional às pessoas que ignoram o espiritismo. Mirinha, você quebrou o pé? Você parou de ir na reunião mediúnica, tá vendo aí? Isso é coisa, o espírito te deu uma rasteira. Fernando, você esbarrou com o carro no poste? Agradeça que foi só isso. Você vai na reunião o dia que você quer, o dia que te dá vontade, tá vendo? Jesus está de olho em você, Deus está de olho, como se mediunidade fosse um castigo. Como mediunidade tem que ser, fosse um castigo. A maioria das pessoas que chegam no centro espírita sobre sintomas mediúnicos ostensivos passou pelo passe, pela água fluidificada, pelo grupo de estudos. Aquilo vai diluindo, diluindo, diluindo. Em cada 10, se sobrar um realmente que é médium, a mediunidade, a influência dos espíritos foi um meio de despertar a pessoa. Por outro lado,
Nós temos o grupo das pessoas que só vão ao centro espírita para saber notícias de familiares. Como é que está papai? Como é que está mamãe? Não que não possa saber. Chico Xavier fez o trabalho do Correio do Além, Raul faz, Divaldo faz, outros médiuns fazem, consolando inúmeras pessoas. Mas o objetivo do Espiritismo não é dizer, como na FEAC, na reunião de entes queridos, a pessoa pergunta para mim: Falcone, como é que está papai? Como é que está mamãe? Eu devolvo a pergunta: como é que você acha que ele está? Como é que era o comportamento do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu irmão, do seu esposo, da sua esposa? Como é que era o padrão moral? Eu levo a pessoa a raciocinar. E a partir daí, vai reconstruindo na mente de quem fez a pergunta. E tem dezenas de pessoas no salão que nem vêm à frente fazer pergunta por vergonha ou por medo de se expor. Não é medo do Falcone nem do Espiritismo, não. Medo de se expor. De ouvir uma resposta que não é o que ele queria ouvir. E todo mundo quer ouvir que papai está no céu, mamãe está ao lado de Jesus, meu filho está nos braços de Maria. E a gente sabe que nem sempre é assim. Muitas vezes a pessoa desencarnou que estava, como diz Mateus, no lugar errado, na hora errada, de maneira errada. E aí como é que fica? Olha só, esse pessoal que vai só para buscar notícia dos familiares, transformou-se num modismo injustificável. Quer saber como estão os afetos do outro lado, mas apropriadas ao endeusamento dos médiuns. Eu fui num médium que psicografou uma carta linda de mamãe. Olha aqui, Falcone, vê se isso é verdade. Eu digo assim: nem mostra. Eu fecho a carta e devolvo. Foi você que foi procurar o médium. A mãe era sua. Eu não convivi com a sua mãe, nem sei quem é o médium, e, por favor, nem diga o nome, ou a médium. Você que, ao ler o conteúdo, vai ver se tem alguma coisa ali que condiz com a maneira do seu ente querido, da sua última encarnação. Deu para entender? Então, nós temos que pensar isso. Assim, o que acontece? As mensagens, nem sempre portadoras de conteúdo correto, obedecem muito mais a fórmulas que variam alguns nomes de familiares, quando muito, e menosprezando, enviadas às vezes por espíritos zombeteiros, com os quais o médium se coaduna, para a mensagem mais de desinformação do que informação. Espiritismo é autoconhecimento. Espiritismo é estudo. Espiritismo é transformação moral. Se eu ainda fumo, eu não amo nem os meus pulmões, como é que eu vou amar a Mirinha e o Fernando? Como é que eu vou chegar perto de uma mulher e dizer: linda, I love you? Não, eu desejo o seu corpo. Amor é outra coisa. Se eu ainda ingiro bebida alcoólica, eu não amo nem meu fígado. Mas eu bebo cerveja sem álcool. Eu bebo vinho sem álcool. Acorda, filho de Deus. O suco de uva, se você balançar ele muito e deixar no sol, ele vira vinho. Bora te dizer. Assista um vídeo que está disponível no YouTube gratuitamente. Os animais também são seres humanos. Mostra uma região do Kalahari, as bordas do Kalahari, que é uma região que 6 meses no ano é deserto. 6 meses no ano vem a chuva e inunda tudo. Lá tem muita amarula, uma fruta africana tipo maracujá. Mas as árvores ficam carregadas. Os elefantes chegam e balançam as árvores. E cai a marula no chão. O avestruz come, os macacos comem, os elefantes comem, os javalis comem. Tudo que é bicho vegetariano come. Deu para entender? O que acontece? Ela tem um alto teor de açúcares e outros elementos, e eles comem aquilo, cai no estômago, começa a andar no sol. Aquilo fermenta dentro deles, o corpo deles se transforma num alambique. Você já viu isso, Fernando? Já. Já viu, Mirinha?
O elefante sai bêbado, pisa na tromba, o javali tenta entrar no buraco lá na toca dele, não consegue de jeito nenhum. Se você vê os macacos andando e caindo, igual os bêbados que a gente vê na porta dos botequins em alguns lugares da cidade, é assustador. Eu pergunto, colocaram álcool naquela fruta? Não, o corpo já produz o álcool natural de que eles. Nenhuma crítica a quem fuma, quem bebe. Mas a hora que chegar no além, que não tem tabacaria, não tem barzinho, não tem amarula, vai passar aperto. Muito bem. Está aí. Passamos a palavra agora para o Dom Fernando de Aragão e Bragança, que vai continuar o nosso estudo sobre este capítulo, Compromissos Impostergáveis. Muito bem. Esse capítulo é um ensaio que Filomeno faz, né, sobre as experiências deles, as experienciações, os testemunhos dele, os estudos que ele faz a respeito, e vem trazer para a gente tudo mastigadinho, né, tudo pronto para o nosso entendimento, para a nossa compreensão. Aí, dando continuidade, que o Falcão já estava falando, o Filomeno vem dizer assim, isso aí, esse parágrafo é muito interessante. Em geral, os espíritos que vêm se comunicar em tais núcleos, quer dizer, esses grupos que dão notícias, muitas vezes até, não vou dizer irresponsáveis, mas sem muito aprofundamento do questionamento, então, que dão notícias de quem já foi, já desencarnou, né? Normalmente, esses espíritos que eles pedem notícias estão muito bem, estão cercados por amigos, familiares queridos que já foram antes dele. E interessante que, pouco importando a conduta moral que tiveram na Terra, estão sempre todos bem. Não importa, né, o tipo de desencarnação, se a pessoa usava substâncias tóxicas aditivas, se a pessoa tinha alguma perversão moral, ou alguma coisa que provocara incúria, algum processo desse, uma desmoralização mesmo pessoal e em volta, né? Então, todos, em geral, estão bem, né? Está tudo tranquilo. Faltando aí para a pessoa que pergunta, né, o questionamento próprio, né, que o Falcone acabou de falar aí, não vamos dizer que seja 100% isso, tal vida, tal morte, né? Mas tem muito a ver, o comportamento da pessoa aqui, o modo de agir, o modo de pensar, o modo de fazer as coisas, tem muito a ver com o que vai ser do outro lado, a continuação, porque o espírito não vai mudar sua personalidade só porque desencarnou. E não vai mudar também os seus distúrbios pessoais só porque desencarnou. Nem vai ser demonizado, nem vai ser santificado, vai ser ele mesmo. Vai dar continuidade ao seu próprio comportamento, né? Justifica-se que são de grande efeito consolador para os familiares enlutados. Justifica esse tipo de informação, esse tipo de atendimento às pessoas que procuram pelos seus entes queridos encarnados. Isso vai trazer um consolo, né? Vai trazer uma paz de espírito, alguma coisa assim. Mas, continua Filomeno, né? Somente a verdade consegue erradicar as causas das aflições e orientar com segurança aqueles que choram, encontrando os caminhos iluminativos para a real alegria. Ou seja, enfrentar a realidade. A pessoa, imagina um pai ou uma mãe que o filho desencarna de maneira bem violenta, de maneira fora do ideal. Vamos supor que um filho desencarna porque teve uma vida, um modo de viver, vamos dizer assim, fora da moral, fora da regra, fora da lei, e sofre uma situação em que é até assassinado por causa da situação. Como é que vai falar que o espírito está bem, que está ótimo, está o quê? Como é que vai fazer? Vai dar paz para um pai e para a mãe, dizendo que está tudo bem, quando a própria lógica fala para os pais que não pode ser assim. Não poderia ser assim. Por isso que somente a verdade consegue erradicar. Pode até incomodar, a verdade pode ser até incomodativa, pode não trazer aquilo que a pessoa quer ouvir, mas vai trazer a realidade.
E vai trazer para a pessoa que ouve, olha, a lei é essa, e a lei é para todo mundo. Não existe proteção, privilégio. Existe realidade, existe aquilo que existe a colheita da semeadura. Então, não é fazendo, colocando, dourando a pílula, como se diz, né, que vai se resolver a situação. Por isso, torna-se necessária nova comunicação quando as pessoas que vão ouvir coisas do bem, então a pessoa que sabe que não fez o bem, e vão procurar nova informação, e nova informação. E isso vai trazendo um círculo vicioso, em que a pessoa vai precisando de cada vez mais informação para se convencer realmente que a pessoa está bem. E a insatisfação começa a aumentar, né? E começa a aumentar. Inclusive pessoas, né, que fala que indivíduos se jactem do número de mensagens, se orgulhem, né, do número de mensagens recebidas, sem que através desse admirável patrimônio se hajam tornado espíritas. Ah, recebi tantas mensagens do meu filho, da minha filha, do meu pai, da minha mãe, não importa quem, do mundo espiritual. Mas a própria pessoa que recebeu a mensagem, que deveria usar aquilo como proveito do próprio crescimento pessoal, é como se colecionasse selos. Não vai fazer diferença para a pessoa, está colecionando mensagens ali. E não se modifica, provavelmente pode fazer até suas orações para quem já foi, para o outro lado, né, vamos dizer assim, mas fica nisso. É como se até tivesse assim, estou cumprindo minha missão, estou fazendo minha parte, estou procurando saber notícias. Não é isso, né? Então, Filomeno continua, criam-se clubes de familiares saudosos. Essa frase foi muito feliz do Filomeno, né? Criam-se clubes de familiares saudosos. Aquelas pessoas ficam dependentes de mensagens, dependentes de orientações, ficam ali quase que, como já foi, quase endeusando, né, o médium ou a casa espírita, que for, porque faz esse tipo de atividade, né? E principalmente em culto perigoso de personalismo, exaltando os seres queridos. Quer dizer, não falando da realidade, não falando da vida que deveria estar acontecendo, a vivência, o que for, do espírito que já desencarnou. Eu lembro uma vez, eu li uma reportagem na revista, não sei se foi a Época ou a Veja, a capa da revista, não foi a capa não, a foto da reportagem era de uma mulher ainda jovem, uma mulher loura, de olhos claros, muito bonita, e o título da reportagem é assim, o que importa se a minha vivência foi outra, mais ou menos assim. Ela quis dizer o seguinte, o meu pai foi um pai maravilhoso para mim, apesar da humanidade detestá-lo, odiá-lo. E depois ela fala, o nome dela, se não me engano, é Valéria Mussolini. Ela é filha do Mussolini, aquele ditador italiano, né, da época da guerra, da Grande Guerra. E muita gente sabe o que Mussolini fez como ditador, como déspota, né, como presidente de um país que entrou na guerra, faz parte do eixo, né, junto com a Alemanha e o Japão. Mas ela, como filha, recebeu dele tudo que é de melhor da personalidade dele. Então, alguém vai falar assim que a pessoa é totalmente má? Não. Mas vai ficar cega por tudo que já fez? Também não. É isso que é a realidade que o Filomeno estava falando ali. Para a filha dele, ele foi um excelente pai. Mas para o resto do mundo, ele foi outra pessoa, teve um outro comportamento. Fernando, então, isso é levado em conta. Usando uma linguagem do direito, todos nós, do santo mais santo ao pecador mais pecador, temos agravantes e atenuantes. O Mussolini, para o mundo, só tinha agravante. Mas para a filha dele, um excelente pai, um exemplo de conduta dentro de casa, ela só tinha atenuante. Ela sabia que o pai dela tinha cometido atrocidades. Mas para ela, nós vamos ver, Adolfo Hitler era vegetariano. Como é que fica? Então ninguém é totalmente... Dentro de cada criatura tem a fagulha de Deus.
Nero era filho de Deus, Calígula era filho de Deus, Adolfo Hitler era filho de Deus, você é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Ah lá, diz a Alice que todo mundo é filho de Deus. Pronto, pra não ter que falar muita coisa, todo mundo. Até a calopsita dela aí, ó. Como é que é, Alice? Pra não ter que falar deles, todo mundo é filho de Deus. Pronto, acabou. Volta, Fernanda, depois dessa. Eu vou ali dar uma esfrega nela. Isso. E Filomena continua, né? Os laços de sangue constituem oportunidades de edificação, não permitindo a apropriação indébita daqueles que nascem no mesmo grupo. A família real é a universal. Então, enquanto nós estivermos, e faz parte da nossa evolução ainda, no nível evolutivo que nós estamos, o apego à consanguinidade é muito grande ainda, é muito forte. Não é que não tenha que ser, mas esse apego pode ser forte, mas o apego ao outro que não seja consanguíneo também deveria ser forte. É isso que a gente tem que chegar. O apego não é a consanguinidade somente, o apego é a nossa família universal. Somos irmãos no sentido da criação. Só que ainda estamos levando muito mais a sério a criação a biológica, né? A família biológica. Então, quando o Filomeno fala isso, que a família é universal, mas enquanto ela não é estabelecida, a consanguínea é significativa. Aí que ele fala, não, porém, a ponto de permanecer vinculado aos que ficaram na retaguarda. Ou seja, não é ficar endeusando, não é para ficar se baseando na vida, no viver, né, que teve como encarnado, daquele que já se foi. Tá certo que a gente tem pai, tem a mãe, tem os tios, tem os irmãos, tem avós, o que for, muitos já desencarnados, a maioria já desencarnados talvez, mas não quer dizer que a gente tem que viver a vida pautada na vida deles. Quando eu falo vida aqui, é o tempo de vida, comportamento, né, atitudes, né? Não tem que ser, nós temos que ter a nossa vida, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Sim, enriquecidas pelos ensinamentos daqueles anteriores, sim. Enriquecidos, mas nós temos a nossa bagagem pessoal que precisamos aprimorar, precisamos melhorar, qualificar mais, né? Toda essa ocorrência que ele vem citando aí, por falta de estudo da doutrina, quer dizer, toda a situação que ele vem falando desses núcleos, né, que ele citou, de mensagens para cá, mensagens para lá, tudo isso graça, quer dizer, acontece muito nefasta, utilizando formas de desmoralizações recíprocas, erguendo dúvidas perturbadoras, enquanto as acusações infelizes tomam corpo. Porque isso vem acontecendo até no campo mediúnico, como se fosse um campeonato que o Filomeno fala, né? Isso vem se instalando, né? Se não tiver o olhar e vigiar e orar, se não tiver atenção, se não tiver uma vigilância mesmo, isso acontece dentro do centro, vai acontecer dentro do centro espírita, essa falta de vigilância. Quando ele fala que vai virar um campeonato mediúnico, que qual o médico que dá mais passividade, qual que explica melhor, qual que dá mais notícia, qual que não sei mais o quê, qual que, aparentemente, entre aspas, qual que é aquele que consola mais os profitens que procuram o centro, né? E isso vira o quê? Uma disputa. Na verdade, mediunidade não é disputa. Nunca foi e nunca será disputa. Mediunidade é doação pessoal. Mediunidade é dedicação do médium àquele que necessita, sem esperar nada em troca, nenhuma gratificação. A gratificação tem que ser pessoal. Que bom que eu estou podendo fazer isso por alguém. Que bom. É isso o meu objetivo maior. E ele continua, não se dão conta, esses que assim procedem, que o fenômeno é universal e a legitimidade das comunicações é demonstrada depois que muitos e diferentes médiuns, respeitáveis e dignos, não competidores uns com os outros, fazem-se instrumentos da mesma comunicação, variando certamente na forma de elaboração do texto, porém de conteúdo idêntico. É o que Kardec falava, universalização das comunicações, das informações. Né? Então,
às vezes basear-se só em uma coisa, em uma pessoa, talvez não seja necessário, é bom, também, mas se aquilo for feito para nível maior, mais universal, é muito melhor para todo mundo. Tanto é que a doutrina espírita se baseia nisso, né? As informações que são dadas não foram apenas por Kardec, no sentido direcionadas a ele. Várias e várias e várias informações chegaram por médios diferentes, em cidades diferentes do planeta. Por isso que eles chamam de universalização das informações, né? Continua Filomena aqui. Espíritos invigilantes e odientos operam nesses núcleos e, ao lado desses médios invigilantes e ambiciosos por notoriedade, com o objetivo de desmoralizar a mediunidade, o que acontece? A doutrina espírita que vai levar isso, que vai sofrer as pessoas não vão ter o discernimento de achar, não é a doutrina, é a pessoa. Não é a doutrina, é o médium. Não. Do mesmo modo, quando trabalha com acupuntura, se algum acupunturista faz um processo lá que deu errado, ou fez, a acupuntura não presta. Se alguém fala, vai no médico homeopata, e que faz alguma coisa que não deu certo ou pior, a homeopatia não presta. Se vai no profissional alopata, da medicina tradicional, não deu certo, a medicina não vale nada. Essa generalização, isso é perigoso, né? É muito perigoso. Nesse caso da mediunidade, envolve-se a doutrina, e não o indivíduo ou a casa que está trabalhando, né? E que teve a sua origem, né? Allan Kardec afirmou que o espiritismo é forte pela sua filosofia, e não pelos fenômenos mediúnicos que constituem honrosa verdade. Exatamente isso. A doutrina espírita é forte porque ela tem um embasamento teórico confirmado pela prática imbatível. Até hoje, né? Desde 1857, quando veio a luz para o mundo do espiritismo, com o lançamento do Livro dos Espíritos, não tem o que se falar de tantas pessoas estudaram, até agora não apareceu ninguém que contradissesse o que está escrito nas obras básicas de Kardec, o que está ensinado ali. Um ponto ou outro, talvez por causa da época que foi escrito o livro, mas isso aí não diminui em nada, não muda em nada a doutrina em si, né? No entanto, continua Filomeno, se o fenômeno desfalece, perde o vigor de legitimidade, tornando-se banalizado e insustentável. Ou seja, é necessário também a parte mediúnica, porque a mediunidade traz consolo, a mediunidade traz consideração, faz a pessoa pensar, faz a pessoa analisar melhor a situação, né? Ele continua falando, o sábio amigo Petitinga criou um grupo de trabalhadores devotados que vem visitando as sociedades sérias e algumas menos responsáveis, advertindo, convidando à reflexão, inspirando médios e doutrinadores a que se reformulem os critérios de trabalho. Ou seja, Petitinga começou um movimento, né, já há um tempo aí atrás, de conscientização dos grupos mediúnicos, dos centros espíritas, principalmente ligados à mediunidade, para o aprimoramento, para a qualificação, para que possa ser feito ou cursos ou atualizações, o que for, do próprio grupo, para um crescimento pessoal. E isso vai levar ao que é uma segurança muito maior. A segurança mediúnica que tem que ser buscada, a qualificação, né? Eu lembro que eu adotei até para a minha vida pessoal, em termos profissionais também, uma revista que eu assinava, né, de medicina natural, e o lema da editora é assim, o nosso objetivo é a excelência, porque ele se trabalha o tempo todo em atualizações, né? Inclusive visuais, né, da diagramação, mas como texto também, como textos produzidos, né? E é isso aí, o objetivo nosso tem que ser a excelência, tem que ser isso, né? Continua Filomeno no seu ensaio, na sua elucubração aí, né? Portadores de facilidade da palavra, né? Por que as pessoas se aproximam mais, aderem mais, né? Conhecer o Espiritismo, né? E também porque
para que o espiritismo não responda pela precipitação de alguns desinformados. É muito comum que as pessoas leiam uma coisinha superficialmente e já dão aula sobre aquilo, já se arvoram como sendo doutores naquilo, né? E ele fala, portadores de facilidade da palavra, que tendo lido superficialmente alguma obra espírita, logo se acreditam possuidores de recursos para assumir responsabilidades e lideranças, criando grupos que dirigem com falácia, dando lugar a verdadeiros absurdos, né? Eu lembro quando eu estava na faculdade, o meu irmão fez o curso na minha frente, ele falava assim, você vai ter aula com o professor tal, e você vai observar isso, mas não deu outra. Era interessante. Ele gostava, ele dava aula de uma disciplina, mas gostava de entrar em várias outras disciplinas, né? E ele nunca deixava ninguém sem resposta. Ele respondia tudo, mas a resposta dele para algumas perguntas, você via que não tinha fundamento, não tinha... ele não admitia falar assim, isso eu não sei, tem que procurar o professor tal, não, ele falava. Mas a gente ia ver depois que não tinha nada a ver com o assunto, né? Não era a área dele, vamos dizer assim, mas ele respondia como se aquilo fosse uma verdade absoluta, e não ele era. Ele queria ser uma Barça ambulante. Pois é. No caso, era uma farsa ambulante. Uma farsa. Porra! Né? Mas assim, da parte dele, ele sabia bem, mas ele sempre dá pitaco nas outras coisas. Né? Por outro lado, continua Filomeno, as vaidades e presunções humanas, instigadas pelo egoísmo, geram divisionismos lamentáveis nesses grupos, quando entram em jogo os interesses pessoais. É aquilo que os espíritos amigos já nos dizem, né? O cuidado, a vigilância que tem que ter nas casas espíritas, para que antigamente o que era uma explosão, hoje baseia-se numa implosão. Hoje os processos vêm de dentro. São os próprios espíritas que atrapalham a casa espírita conforme o comportamento que tiver, se estiverem nesse quadro aqui. Se tiver instigado pelo egoísmo, vai haver divisionismo nas casas espíritas, grupos, vai ter casas espíritas que vão ter eleição para presidência, alguma coisa assim, com 4, 5 chapas. Quer dizer, não é por aí. Não está havendo consenso, não está havendo união, está havendo dissensão, né? E isso tem acontecido, infelizmente. Tem que ter muita atenção para isso. Campanhas políticas dentro da casa espírita. Isso. Só falta colocar cartaz, votem em mim. Por aí. Meu guia é mais forte do que o guia do Fernando. Vote em mim para presidente. O guia dele é fraco. Não, eu tenho dois. O guia no meio. O codificador, olha só, Allan Kardec, consciente da fragilidade humana e dos conflitos que aturdem as criaturas, estudou com cuidado essas disputas entre as sociedades, isto é, os indivíduos que as constituem, não é a sociedade em si. E se a gente for pesquisar bem, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 29, tem o título das reuniões e das sociedades espíritas. Ele fala lá, dá um direcionamento, ele dá lá o posicionamento ideal do centro espírita frente à sua sociedade, frente às suas reuniões, está lá, tudo organizado, bonitinho, de toda a experiência que ele já passou, de várias reuniões, de vários grupos que ele participou também, né? Conforme referido, os grupos que surgem em torno da figura dos médiuns dificilmente adquirem maturidade doutrinária, porque o seguidor da mediunidade torna-se invariavelmente um guru, que tudo sabe, que tudo pode, atraindo espíritos facciosos que passam a orientá-los, conduzindo aqueles que se lhe vinculam. Ou seja, a pessoa que não se orienta pelos ensinamentos corretos, está lá a gente tem que se basear sempre em Kardec. Está lá no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, está tudo lá que a gente precisa de informação. Mas se ainda assim a pessoa se arvora em ser, vamos dizer assim, uma estrela, na mediunidade, vamos dizer assim, ele só vai ter do lado dele espíritos que querem incentivar aquele estrelismo, que vão passar
muitas vezes num processo até de fascinação, o que for, ou até bem subrepeticiamente informações até que não são ideais, para incutir nas pessoas que ouvem informações que não são fidedignas, não são confiáveis. Por isso, aí vem esse parágrafo final da minha parte aqui, é excelente, gente. O que o Filomeno fala? Nós sempre falamos que Espiritismo é ciência, filosofia e religião, e é isso que a gente vai falar aqui. Tratando-se de uma ciência, né, que o Espiritismo aguarda estudo sério e sistematizado, a fim de ser compreendido em toda a sua profundidade. Nós temos que ver a parte científica do Espiritismo. Como filosofia, propõe reflexões contínuas, diálogos e análise dos seus postulados. Nós temos obrigação, não é sugestão, não, é obrigação de questionarmos. Isso é filosofia. Nós precisamos questionar a doutrina espírita, sim, para que a gente possa entendê-la com mais profundidade e fazer com que os nossos questionamentos sejam respondidos e nós possamos também ficarmos capazes de esclarecer outras pessoas também. A filosofia espírita faz isso. E na condição de religião, em razão da sua ética moral fundada no Evangelho de Jesus, estabelece comportamentos dignos e graves, por preparar o espírito para o prosseguimento das conquistas morais e culturais, no corpo e fora dele. Ou seja, moralizar o indivíduo. Então, a religião moraliza, a religião dá mais capacidade de raciocínio no sentido do comportamento em relação a si mesmo, em relação ao outro. É a moralidade. Conhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para combater suas más inclinações. Esse é o espírita verdadeiro. Não é aquele que frequenta centro, que frequenta reunião, que às vezes a pessoa faz tudo isso, mas não fica do mesmo jeito, a reencarnação toda. O espírita é aquele que se transforma moralmente. Então fica aí esse conceito final desse parágrafo aí, excelente, da ciência, da filosofia e da religião espíritas. Aí agora quem vai dar continuidade é a nossa Mirinha. Olha, antes de eu iniciar a minha parte, eu queria fazer uma pergunta. É porque eu sou a perguntadora do grupo, né? Queria que você falasse um tiquinho, Fernando, a diferença para os nossos internautas entre movimento espírita e doutrina espírita. Porque como expositor, como coordenador de grupo de estudo, a gente vê pessoas chegarem e fazerem essa confusão. Certo. O espiritismo é todo um corpo doutrinário, né? Uma doutrina é um conjunto de conceitos, um conjunto de, até filosoficamente falando, é um conjunto de conceitos, definições e ensinamentos a um comportamento que não é realidade de uma pessoa, realização de uma pessoa ou de um pensamento. Tem muitas doutrinas que começaram com uma pessoa, mas que vão se aprimorando, que vai se aprimorando, né? A doutrina espírita não, a doutrina espírita faz parte, como ela fala, é a doutrina dos espíritos, não é dos espíritas. São os espíritos que estão acima de nós em termos evolutivos, em termos de conscientização, de conhecimento, de moralidade principalmente, né? Bem acima de nós, que nos trouxeram uma doutrina que nos explicasse a origem da vida, nos explicassem a natureza, a origem, o destino, que nos explicassem qual é o nosso papel aqui nesse planeta, e nos deu uma luz enorme a respeito do nosso processo evolutivo, qual o motivo das doenças, quais as causas anteriores, atuais das aflições, tudo aquilo que está na codificação espírita. Movimento espírita é aquilo que os homens fazem, é a organização. A organização em centros espíritas, é a organização nos módulos, a organização no modo de ensinar, no modo de praticar. O movimento é a organização que os homens fazem. A doutrina veio de Deus, a doutrina veio dos espíritos, mas como se organiza isso é que é um movimento espírita. Então, o movimento é aquilo que, por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela é composta por vários órgãos,
diretorias, é uma organização hierárquica, vamos dizer assim, de funcionamento. E assim são os centros espíritas, apesar de serem independentes, serem autônomos. A Federação Espírita Brasileira orienta, ela sugere um organograma, uma maneira de funcionar, né? Até estatutos, até sugere. Mas esse que é o movimento espírita. Doutrina é o conhecimento, movimento é a organização. A organização. Muito, muito bom. Bom, então, eu também adorei a forma como o Falcone explicou esse livro, quando ele disse na fala dele o seguinte: eu, estudando esse capítulo, eu também cheguei nessa conclusão que o Falcone iniciou a fala dele. Se você retirar dos outros capítulos o conteúdo espírita, excelente para todas as pessoas. Aliás, esse livro é para todas as pessoas. Mas esse capítulo, Filomeno é o relator. Algumas vezes o Filomeno, nos livros dele, é o relator dos capítulos. E esse é o segundo capítulo desse livro, onde o Filomeno é o relator total do capítulo. E esse capítulo é totalmente direcionado para nós. Claro que não gosto de qualquer, que parece que diminui, mas todas as pessoas podem estudar este capítulo e vão se encontrar em algum momento, quando em reflexão, quando autoanálise. Mas nós, espíritas, precisamos ter a responsabilidade de ler e estudar esse capítulo direcionado para nós. Muito bom esse capítulo, muito bom mesmo. Então vamos lá na parte que nos cabe. O Filomeno, ele diz o seguinte, a gente conclui isso, inclusive, que a doutrina espírita não é uma doutrina que permita frivolidade, divertimento. E aí, estudando essa semana, eu vi o Raul, meu querido Raul Teixeira, dizendo o seguinte: a doutrina espírita é para quem aguenta. E o Mateus fala isso constantemente. Você tem que aguentar ser espírita. Nossa, mas por que é assim? Porque a gente, para ser espírita, a gente precisa, na responsabilidade de ser espírita, que é o que ele está dizendo aqui na minha parte, a gente precisa de refletir, de analisar, de buscar mudança, e senão não tem. Nós vamos chegar nessa parte. Não tem o que fazer conosco mesmo. Então, ele fala que a doutrina espírita trabalha os valores morais do indivíduo para que se esforce na sua transformação moral, que é o que o Fernando acabou de falar. Iluminando-se e tornando-se exemplo, eu troco para referência, me perdoa, meu querido Filomeno, mas eu gosto sempre de usar referência de verdadeiro cristão, cidadão do bem. E aí, no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 7, Allan Kardec apresenta uma classificação dos adeptos da doutrina espírita, que eu acho fantástica. Ele coloca 3 classificações. A primeira, ele fala que são os que acreditam. A segunda, ele fala que são os que acreditam e admiram a moral espírita, né? E a terceira, eu espero que a gente esteja na terceira, ele fala que os que creem, admiram e praticam. Então, segundo Kardec, esses últimos são os verdadeiros espíritas, os verdadeiros cristãos. Eu preciso admirar a doutrina, porque nós espíritos admiramos muito o que foi codificado pelo Kardec, o seu conteúdo, como que nos transforma, como que nos movimenta. Eu gosto desse movimento que a doutrina espírita faz comigo, de questionar, de perguntar, enquanto o Falcone estava falando, de vontade de interromper várias vezes para perguntar, mas a gente não tem tempo aqui, né, internet. E daqueles que admiram, daqueles que creem, eu creio. Às vezes meus filhos falam, mas como é que você sabe? Eu não sei, eu creio. Simples, ponto, para aí. Não precisa discutir, não. Eu creio. E daqueles que praticam. Eu posso não praticar tudo, Senhor, mas eu estou no caminho. Eu faço análise, eu quero modificar, eu quero fazer a minha transformação. No livro Céu e Inferno, tem uma manifestação de um espírito que se encontra classificado como um espírito feliz. Gente, olha lá o Céu e o Inferno, ele tem várias manifestações de espíritos. E esse espírito, ele é classificado como espírito feliz. Ele é fruto
isso que ele tá feliz porque ele teve uma conduta quando estava na Terra que o deixou assim. O espírito ele foi identificado como Jean Renault. E ele, indagado, né, se na vida física ele professava o espiritismo, ele respondeu o seguinte: há uma grande diferença entre professar e praticar. Muita gente professa a doutrina, mas não pratica. Pois bem, eu praticava e não professava a doutrina espírita. Aí eu falei, Jesus, o que esse cara quer dizer com isso, né? E aí eu fui estudar um pouco sobre professar e praticar. Professar. A gente entra na doutrina, a gente começa, Fernando já disse isso em outras palavras, a falar sobre a doutrina. Então a gente acha que é bonito, a gente professa, a gente declara, a gente se diz adepto, eu sou espírita, porque hoje é chique ser espírita, né? Mas cadê a prática? Quer aprender aquilo que o Cristo veio nos ensinar. Então, essa é a diferença do Espírito. A gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Gente, esse capítulo é sobre doutrina espírita, é sobre Kardec. Então, a gente vai no capítulo 17, nos itens 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem e os bons espíritas. Lá fala tudo sobre as características de ser um bom espírita. É só a gente estudar. E do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 14, no último parágrafo, o Espírito Simeão, ele vai falar o seguinte: se vós vos dizei espíritas, sede-o, pois olvidai o mal que vos pôde fazer e não penseis senão uma coisa, o que podeis realizar. Então, ser espírita é uma questão de fórum íntimo, não é de aparência, não. Cuidado com essa questão de que eu vou no centro espírita, assisto uma palestra, tomo meu passe, vou embora para casa. E aí a minha vida continua a mesma coisa. Me parece com alguma coisa que a gente já praticou no passado, já praticou em outro tempo. Eu vou lá, escuto aquilo, e vou embora para cá. Isso não é ser espírita, não. Ser espírita é você estudar. Falcone falou, espiritismo é doutrina de estudo, da gente estudar. Então, assim, nós vamos lá na célebre frase que o Fernando Emílio citou aí para nós. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Eu me considero uma verdadeira espírita, porque o que significa transformar? Transformar é processo de mudança, transformação é isso. E eu me considero em processo de transformação. Eu hoje não sou a mesma amiguinha que eu fui ontem. E se eu fosse, que vergonha. Que vergonha. E aí, muitas vezes eu digo para vocês que eu coro de vergonha quando eu estou estudando uma obra em profundidade e eu me vejo nos personagens transitando daqui para lá, de lá para cá, e ainda não fiz muitas mudanças que eu deveria. Mas nós estamos fazendo algumas mudanças um pouquinho a cada dia. Essa é a transformação que Kardec fala para nós, né? Aí continua Filomeno, não é tão fácil. E muitos desistem, porque o que a gente precisa fazer? A gente tem que abdicar de umas facilidades, de uns modismos, de uns interesses imediatistas, né? E por que o Espiritismo faz por nós? Para quê? O que é que acontece conosco? Filomeno fala aqui, ele desvela a imortalidade, quer dizer, o que é que tem atrás disso? Acabou aqui, para aqui. Nossa, gente, se parasse eu ia ficar doida, eu não servia para isso, não. Eu não serviria para isso. Eu não tenho como, eu ia viver numa angústia, se falasse assim, parou ali, acabou. O que vai acontecer comigo? Não, a doutrina espírita me explica para onde eu vou. O que vai acontecer comigo, né? Ela conscientiza o ser
sobre a indestrutibilidade. Quer dizer, não tem destruição, não tem, morreu, acabou, vai enterrar. Não tem esse trem, não. Diante das comunicações mediúnicas, enxergamos o que acontece com quem descuida do seu desenvolvimento moral. Lá na hora, o Espírito diz, eu falei nisso, falei naquilo. Ou ele diz assim, mas eu continuo fazendo essas coisas. Então, de qualquer forma, você se enxerga naquela situação. Mas todos se enxergam, Mirim. Se enxerga aquele que deseja. Se enxerga aquele que está no processo de autoconhecimento. Se enxerga aquele que se pratica a doutrina espírita. Esse se enxerga. É isso que você faz ali. Eu costumo dizer nos estudos lá na FEAC o seguinte, você está fazendo aqui toda quarta-feira o quê, filho? Não, eu venho aqui porque eu gosto de ver a carinha do Armando. Pelo amor de Deus! Eu tenho muita coisa para fazer em casa do que ficar indo toda quarta-feira olhar para a cara do Armando. Eu tenho roupa para lavar, porque eu trabalho o dia inteiro, eu tenho comida para arrumar. Gente, vai lá toda quarta-feira, deixa a comida aqui, deixa a roupa para lavar, mas faz alguma coisa por você. Esse trem de toda quarta-feira, 8 horas, eu vou lá e não faço nada comigo, isso não é bom, não. Isso não é bom, não. Aliás, isso é pior, viu, gente? É melhor você parar de ir. Sabe por quê? Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ser cobrado por isso. Pô, você vinha toda quarta-feira, não fez nada? Atenta para isso. Continua Filomeno dizendo que cada médio tem suas características e possibilidades. Os médios não são todos iguais, não, gente. Cada um tem a sua história, a sua conquista, a sua experiência. Que tipo de mediunidade o Fernando tem? Que tipo de mediunidade a Mirinha tem? O tipo de mediunidade necessária àquela experiência reencarnatória que ele está passando agora. A minha mediunidade é igualzinha do Armando, Deus me livre. É igualzinha do Fernando. Não, gente, não é assim que a banda toca, não. A gente tem aquilo que a gente necessita. E aí o Petitinga, né, como disse o Fernando, ele é profundo conhecedor dessas questões. Então, quando reencarnado, ele estabeleceu um programa de assistência moral e espiritual junto às pessoas sinceras, mas que não tinham conhecimento da doutrina espírita. E esse grupo que ele montou era para quê? Para estimular ao estudo, à reflexão, à seriedade, ao despertamento. Por isso, gente, que grupo de estudo é muito bom, ainda que a gente não conheça nada. Outro dia a gente falou aqui num encontro desses, qual é a importância do grupo de estudo. Grupo de estudo é bom porque, assim, muitas vezes tem uma pessoa que não tem coragem de fazer uma pergunta, mas tem umas mirinhas que tem. Então, faz a pergunta, responde aquilo que eu gostaria de perguntar. Então, é muito legal o grupo de estudo. Então, foi isso que o Petitinga fez, né? E aí ele encarregou cada um da equipe para oferecer apoio no despertar da consciência de diretores e médios sinceros para viverem corretamente os postulados espíritas. Muitos são conduzidos em reuniões no mundo espiritual para compreender a seriedade da mediunidade, o quanto ela deve ser aplicada ao bem e orientada com elevação. Diversos deles despertam com lembranças agradáveis e otimistas para realizarem as transformações. Aí eu vou perguntar ao Falcão. Nós vamos em reuniões do mundo espiritual durante a noite para, termos orientações a respeito dos nossos grupos de estudo, dos nossos trabalhos. Existe alguma coisa semelhante a isso que está falando aqui, na nossa realidade da PA? Mirinha, na reunião mediúnica de quinta-feira da semana passada, a Ângela Furiati perguntou a Mateus porque um dos espíritos foi encaminhado, não sei se pelo Fernando ou por mim como dialogador, para um grupo de estudos que está sob doutrina espírita, que estava começando naquele momento. Aí a Ângela perguntou, isso foi uma linguagem de metáfora? Lembra disso, Fernando? Ou tem grupo de estudos começando? Mateus disse que
a quantidade de grupos, de tarefas que acontecem num centro espírita, no mundo espiritual, nas 24 horas do dia, eles não encontram palavras para descrever. Que legal. Eu tenho o hábito de todo dia, depois do almoço, fazer uma cesta, como diz o mexicano, 30 minutos. Sábado e domingo eu costumo dar uma esticadinha um pouquinho mais. Para mim faz um bem muito grande. Muito bem. Às vezes, eu recordo, porque o período de sono é curto, eu recordo mais de atividades nesse horário do que as atividades que acontecem durante a noite, que são mais dilatadas, eu não acordo, às vezes, no clima daquela experiência. Então, não só na FEAC, mas em toda e qualquer instituição do bem que se propõe a esclarecer, consolar e tudo mais, as equipes estão trabalhando e atendendo. As portas das igrejas, no plano material, estão abertas só nos horários de culto. Hoje, para que não acumule mendigos na porta das igrejas e tudo mais, grades e grades, não conseguem nem ficar nas escadarias mais, como era antigamente. Mas a atividade no plano espiritual, seja na igreja, nas igrejas chamadas protestantes, na igreja católica, nos templos budistas, nas mesquitas, nas sinagogas, acontece, mas acontece mesmo, sem o conhecimento deles das realidades espirituais. Agora, imagina no ambiente do centro espírita que nós mexemos com essas coisas, como diz o popular. Né? Então, já há uma predisposição. Na FEAC nós temos uma campanha, faça preces antes de dormir, saiu do centro espírita, chega em casa, não liga celular, não liga televisão, para que você possa ir com a vibração da reunião mediúnica, do grupo de estudos, da reunião pública para o sono. Peça a seu mentor, a sua mentora, para durante o sono te levar nas reuniões. E aí, Mateus deu uma série de orientações falando que não é só aquela reunião da 1 às 2 da manhã que acontecem, não. As reuniões no salão, acaba uma, começa a outra, acaba uma, começa a outra, com intervalos próprios para outras tarefas e refazimento. Os atendimentos fraternos têm vários horários durante o dia. Então, querida, durante a madrugada, nós somos levados pelo nosso mentor, pela nossa mentora, para audiências individuais, grupais, coletivas, onde continuamos dizendo assim: acorda, Falcone, você está desviando a sua aeronave para a direita, é mais para o centro. Acorda, Mirinha, você está desviando a sua aeronave para a esquerda, é mais para a direita. Então você, Fernando, eu, Verônica, todos somos colocados, desde que nós nos esforcemos o mínimo que seja para fazer parte dessas tarefas. Mas eu chego em casa, meu Deus! Puf! Pergunta a Alice. Alice, vem cá. Quando você está aqui em casa, antes de dormir, o que é que nós fazemos toda noite? Pai Nosso, Ave Maria e a oração da serenidade, fazemos prece, fazemos tudo. Então, para quê? Pedimos aos amigos espirituais para durante o sono, da noite, fala alto, levar a gente aonde? lá para o mundo espiritual. É para a tarefa do bem. Deu para entender? Será que a calopsita vai junto? Vai não, vai não. Vai lá. É isso aí, gente. É questão de sintonia. É o que Filomeno está falando aqui. Esses grupos de trabalhadores, eles veem mudança em muitas criaturas. Outros preferem descompromisso. E aí ele fala uma frase aqui, eu adoro Filomeno, participando quando nada tem de melhor a fazer. Gente, pelo amor de Deus. Se você vai lá porque você não tem nada melhor para fazer, não vai não, gente. Vai não. Vai não. A gente precisa ter o compromisso de se renovar. Esse compromisso é conosco mesmo, é individual.
Quando eu vou a um local desse, buscando religiosidade, buscando a moral, buscando aprender alguma coisa, para modificar a própria Mirinha. Porque, deixa eu te falar, eu não consigo mudar o Fernando em nada. Absolutamente nada. Se eu falar com ele, Fernando, meu filho, pinta essa barba de verde. Tá bom, Mirim. Capaz dele responder assim, porque ele é desse jeitinho. Pinta. Mas assim. vai pintar? Vocês não conhecem Fernando Emílio com essa cara de santo, não. Então não pinta de jeito nenhum. Porque o comportamento do Fernando cabe ao Fernando. Eu não consigo interferir em nada que me passe a mudança do Fernando. Não. Os amigos espirituais, eles nos auxiliam, eles nos estimulam, eles querem o melhor para nós. Mas que eles vão nos modificar, lê do engano, como dizia minha mãe Leda. E aí o Filomeno fala que compreendem as dificuldades enfrentadas por muitos de nós para mudar os hábitos. Gente, não é fácil. Não é fácil mudar hábito, não é fácil mudar o Fernando Emílio, dizer a ele que a barba verde vai ficar mais bonita. Não é fácil, não. Tá achando que é fácil parar de comer glúten? Não é fácil, não. Tá achando que é fácil parar de tomar bebida? Não é fácil, não. Mas é necessário empenho pessoal. O quanto que você se dedica, o quanto que você se empenha para modificar-se. Modificar-se. Eu preciso sair da zona de modificar o outro para modificar a Mirinha. Eu tenho que fazer esse caminho para dentro, porque senão... E aí ele fala o seguinte, assumir novos compromissos, eles entendem que não é fácil, eles entendem, o mundo espiritual entende perfeitamente. E eles, por isso, perseveram em auxiliar a nós no entendimento do que realmente é útil para a nossa existência. Por isso que deve ter milhões de reuniões, milhões de horários de atendimento, de audiência conosco, de atendimento fraterno, e de receber para dizer, Mirinha, minha filha, juiz, acalma. Não deve ser fácil para eles, não. E aí ele continua dizendo que todo trabalho dignificador enfrenta desafios. Precisamos perseverar. Tem uma mensagem da Joana de Ângeles no livro Vida Feliz, que é uma das mensagens que eu mais gosto e leio ela constantemente. E quando eu tiro ela, porque eu leio Vida Feliz todos os dias na hora que eu acordo, eu acredito que é Jesus dizendo para mim assim, minha filha, você está no caminho. Eu tenho a pretensão de acreditar nisso. Ele fala o seguinte, a mensagem de número 159. A Joana fala, quando o homem se resolve por modificar a conduta moral para melhor, parece defrontar uma conspiração geral contra os seus propósitos de enobrecimento. Tudo se altera e desgoverna. As mínimas coisas fazem-se complicadas e o ritmo dos acontecimentos, por algum tempo, muda para pior. Esse estado de coisas leva o candidato à reforma íntima a retroceder, a desistir. Aí, pulando um pedaço, vai lá e lê a mensagem toda, mas ela finaliza assim, não abandones desse modo os teus intentos de moralidade e crescimento interior, em razão das primeiras dificuldades a enfrentar. Então, gente, quando a gente resolve modificar, parece que uma avalanche de coisas acontece com a gente. Meu Deus do céu, esse treino vai dar certo, e a gente tem vontade de desistir, e a gente... Já viu quando um enfermo do álcool, ele para de beber, todo mundo chama ele para beber? É isso aí que a Joana está falando para a gente. Aí Filomeno continua dizendo que há 2000 anos Jesus esteve conosco, vivenciou o que precisava que a gente aprendesse, mas ainda hoje é incompreendido por muitos que dizem amá-lo e servi-lo. Gente, eu achei isso forte demais. Quando eu me pergunto assim, eu estou fazendo isso, meu Deus?
Eu estou fazendo isso com Cristo? Eu estou fazendo isso com o comportamento que eu digo que eu quero vivenciar do Cristo? O Espiritismo é uma doutrina jovem. 166 anos tem a doutrina espírita. Ela tem 2.300.000 adeptos no Brasil. E ainda está construindo a sua autonomia, definindo rumos e enfrentando dificuldades, que fazem parte. Lindo isso que o Filomeno fala. Fazem parte de todo o programa de desenvolvimento intelecto-moral. Essa doutrina é uma rocha, guiada por espíritos nobres e sofrendo a influência de sofredores ignorantes. Irmãos nossos, lembrem disso. Irmãos nossos. Uma terça-feira dessas, numa reunião mediúnica, vários espíritos se comunicaram, dizendo que vão invadir, que vão destruir a FEAC, que isso, que aquilo outro. Sim, terminou a reunião, por acaso eu dirigi a reunião, as trabalhadores, ai meu Deus, estou preocupada. Preocupada com o quê, Senhor? Entrega na mão de Jesus. Cristo é o nosso guia. Ele está falando aqui, ó, os espíritos superiores, nobres, nos guiam. Então, gente, e essas criaturas que dizem que vão invadir são nossos irmãos. Precisam do nosso amor, das nossas preces. Precisamos aprender a orar por aqueles que estão em desalinho, não só por vítimas de acidentes, de tragédias, porque aí a gente reza pelas vítimas dos acidentes, das tragédias, mas não oramos por aquele causador, que é um irmão nosso, enfermo, muito mais enfermo do que nós. E aí Filomeno finaliza dizendo que outros grupos de espíritos também se dedicam a semelhante atividade, mantendo o vínculo de fraternidade entre os dois planos da vida, com o mesmo propósito. Voltemos lá no início da minha fala, quando eu falei o seguinte: trabalhar os valores morais do indivíduo para que se esforce na sua transformação moral. Isto é doutrina espírita, iluminando-nos e tornando-se referência de verdadeiro cristão cidadão do bem. Que nós, cada um de nós, eu, Falcone, Verônica, Fernanda Emília, possamos ser cidadãos de bem, verdadeiros cristãos. Venham conosco, internautas. Isso sim é estudar a doutrina espírita e fazer a nossa transformação. Que Jesus nos abençoe. É pouco ou quer mais? Olha Tem que só. sempre ter mais. Cada um das três fatias, nós dividimos em 3 partes hoje o estudo, né? Cada uma das 3 fatias dá uma conotação, completando uma outra. E falando aí de espiritismo, de movimento espírita, o espiritismo sobreviverá com os homens, sem os homens, fora dos homens e apesar dos homens. Mas o movimento espírita será o que dele fizerem os homens. Se quisermos fazer, entre aspas, loucuras na FEAC, poderemos fazer. Mas se livre a semeadura, obrigatória é a colheita. Lei de ação e reação. Não adianta colocar lá na porta Fundação Espírita Allan Kardec e fazer falconismo lá dentro. Mirinismo, fernandismo, veronismo. Não. O nosso compromisso é muito grande. O hábito não faz o monge. O rótulo nem sempre identifica o conteúdo do recipiente. Temos que ter muito cuidado. Então não adianta bater no peito e dizer, sou espírita, sou aprendiz da doutrina espírita e sempre tenho algo mais para aprender. É isso que está aí. Vamos estudar, esses encontros são muito importantes. Para quem pegou o carro andando, convido, depois de amanhã, dia 22 de abril, estarei na FEAC às 17 horas, 5 horas da tarde, abrindo mais um grupo de estudos, estudando
da obra de Manuel Filomeno de Miranda, Painéis da Obsessão, que oportunamente estudaremos também capítulo a capítulo. Capítulo a capítulo. A semana que vem o nosso capítulo será o 15º, capítulo 15. Compromissos com o Espiritismo. É para você, viu, Fernando? É para você, viu, Mirinha? Só que quando eu aponto para lá e para cá, tem 3 apontando na minha direção. E como dizia a vó Chica, ainda tem um de testemunha, né? Testemunha, não, testemunha. Então vamos. Isso é para Deus. Compromisso com o Espiritismo, como eu disse, é para todos nós. O Emmanuel vai dizer lá no livro, não lembro o livro agora, a mensagem Examinemos a Nós Mesmos. Ele fala que espírita que em 2 anos não fez transformações internas está na contramão. E André Luiz, no Conduta Espírita, vai dizer que quem tem 1 semana de doutrina espírita já tem material para transformação pessoal. Fernando, suas palavras finais. Alice, vem cá. Desejando aquela saudação de sempre aos amigos internautas e o convite de sempre, estudar, estudar, estudar sempre, cada vez mais, e aplicar, né, o que estuda na vida prática. Então, Mirinha, suas palavras finais. Ô, gente, queria quebrar o protocolo aqui, que eu sempre quebro mesmo, né? Mandar um beijo para Maria Luísa Caetano, querida, que ouve a gente, que está toda semana. Obrigado pelas suas palavras carinhosas. E esse estudo aqui, gente, é para Mirim, tá? Egoisticamente para Mirim. Um beijo, até semana que vem. Um beijo, Alice. Tchau. Dá um abraço pro pessoal, manda um abraço. Beijo. Viu? A Clopetida também mandou? Mandou. Cada internauta que está nos acompanhando, cada companheiro, se você é trabalhador de qualquer instituição espírita ou da FEAC e ainda não voltou à tarefa presencial, faça isso. Você precisa da instituição espírita. Muito mais do que a instituição espírita precisa de você. Vamos trabalhar, vamos preencher os espaços, vamos voltar às tarefas que tínhamos antes do bendito fevereiro, março de 2020. A fraudemia acabou. O coronavírus continua por aí. Vão inventar outro logo, logo. Cuidado. Siga. Agora, as organizações de saúde do mundo inteiro voltaram mostrando que o melhor procedimento para ficar resistente é cuidar da alimentação, da atividade física e usar lá os produtos que à época, que à época foram colocados como que não valiam nada. Aqueles vermífugos, aqueles procedimentos, tudo mais. A Organização Mundial de Saúde chegou a colocar isso agora. Então, vamos cuidar. Imunidade. Não é para o coronavírus, não. Imunidade para ficarmos cada dia mais fortes, independente da idade do corpo. Você merece, Jesus agradece. Vai lá. Convidamos você a estudar o capítulo 15, então, Compromissos com o Espiritismo. Vamos para a nossa prece final, agradecendo sempre a Jesus. Amigo e mestre Jesus, continuamos agradecendo a oportunidade do reencontro semanal. Tanta felicidade que nos encontramos reunidos em teu nome, com tantos corações queridos, tantas amizades reencontradas, saudades de quem chega e que há muito tempo não participava. Agradecemos por estarmos saudáveis, com irmãos e irmãs do movimento espírita, interessados, curiosos, estudantes, e recebendo em abundância de luz, dos bálsamos de carinho, de ternura, de amor, e por todos aqueles que nos acompanham, encarnados e desencarnados, que são trazidos para a nossa sala de estudos, aqui no ambiente online, como nos grupos presenciais da FEAC, todos nós necessitando de amparo, necessitando de consolo, de socorro, de orientação, que esses nossos encontros estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda
possam abrir cada vez mais a nossa mente, para que essas bênçãos distribuídas possam ser repassadas aos nossos familiares, aos trabalhos que realizamos na área profissional, a tudo aquilo que nos dedicamos. E que durante o sono da noite, enquanto o corpo dorme, que em espírito sejamos levados ao ambiente espiritual da instituição que frequentamos para mais fortalecimento. Abençoe, Jesus, e guarde cada um de nós, a cada um daqueles que não puderam estar presentes no estudo hoje, dia 20, às 20 horas, e aqueles que vão assistir a posterior. Esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Obrigado, obrigado, obrigado. Que assim seja. Um abracejo. Quando eu estou autografando livros de minha autoria, eu coloco, às vezes, um abracejo. O pessoal pergunta assim, o que é isso? Eu digo, para quem é mineiro, é um abraço e um pão de queijo. Para quem não é mineiro, um abraço e um beijo. Para todo mundo, um abraço, um beijo, um abraço, um pão de queijo. Até quinta-feira que vem, dia 27. Se Deus quiser, e Ele quer, lembra, anota aí, recursos.feac.org. Vou repetir, recursos.feac.org. Se você está assistindo agora na quinta-feira, coloca no chat. Se você está assistindo a posteriori, coloca nos comentários. Você vai ter acesso a todas as atividades da FEAC. E vem aí o mês de maio, e vem aí o Congresso Espírita. Se você gostou do último filme que nós mostramos, que foi o Manto Sagrado, na primeira quarta-feira de junho, tem mais Cine FEAC, Cine Pipoca, e vamos juntos para a frente e para o alto. A FEAC é sua. Jesus te abençoe, abençoe o seu lar e a todos nós.